Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações nessa noite, amém? Hoje, excepcionalmente, nosso pastor não está conosco, o pastor Rogério, está pregando lá na PIB de Guadalupe. Então, estejamos em oração por ele, que lá está também ministrando a palavra de Deus. Nessa noite eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 27. Livro do Gênesis, capítulo 27. É um texto muito longo, não leremos o texto todo, mas leremos partes desse texto. Gênesis 27, inicialmente estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo 10. Se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, compartilhe a tua Bíblia com essa pessoa. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos os profetas Naum, Abacuque e Sofonias. E lá levantamos uma breve discussão sobre o que é mais rápido: o crente abrir a Bíblia manualmente ou acessá-la do seu smartphone. Eu lanço aqui o desafio. E alguns defenderam o celular, eu defendi a Bíblia. Vou explicar. Se você sacar agora o celular do seu bolso, você primeiro vai ter que desbloqueá-lo, depois acessar a tela onde estão os aplicativos, depois abrir o aplicativo da Bíblia, depois escolher o livro, o capítulo e o versículo. Nesse tempo todo, o crente bom de Bíblia, como diz uma rádio, já achou o texto. Amém? Quem está comigo aí? Glória a Deus. Então, os irmãos dos celulares aí, 1-0 para mim. Então, se você está com a sua Bíblia ou no celular ou livro físico, acompanhe comigo a leitura do capítulo 27, a partir do versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma, te abençoe, antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que hoje te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Vire a página da tua Bíblia, versículo 26 ao 29. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Versículo 38 agora, salte os olhos para lá.
Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoe-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra que já nos foi revelada. Nesse instante, Senhor, nós te pedimos que teu Espírito Santo traga luz à nossa reflexão nessa noite, e que o Senhor fale com cada um de nós, e que o Senhor nos mostre, Senhor, a realidade familiar em que vivemos e aquilo que precisamos melhorar para vivermos e sermos uma família segundo o teu coração. Obrigado, ó Deus, por tudo nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Lemos o texto do capítulo 27 do livro de Gênesis, mas antes de falar do texto propriamente dito, eu quero, como introdução, falar de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada. Semana passada ou essa semana, nesses dias atrás. Um homem foi fazer um passeio de bicicleta na Lagoa do Rio de Janeiro. A matéria já foi noticiada em quase todas as mídias, se não foi em todas. E ali ele foi abordado por dois menores de idade numa bicicleta. E esses menores, um deles esfaqueou esse homem, ele roubou a bicicleta, a carteira e o celular. No dia seguinte, esse homem, que é um médico de 56 anos, médico que trabalhava para o Estado, ele não resistiu aos ferimentos. Depois de 8 horas na mesa de cirurgia, ele veio a falecer. Essa é a primeira família. A segunda família é a família do garoto. Garoto que mora numa comunidade carente. Um garoto que saiu da escola e, por ter saído da escola, a sua mãe deixou de receber o programa do governo, Bolsa Família. E um garoto que, por força da lei, está cumprindo em algum instituto a sua punição, porque menor de idade não comete crime, comete ato infracional, né? Alguém pode me corrigir aí, alguém que é estudante de direito. Num tempo em que a sociedade discute ferrenhamente a redução da menoridade penal. Eu não vou aqui falar de púlpito o meu posicionamento, mas eu quero falar uma frase e quero que você fale comigo, porque se de tudo que eu falar aqui você não lembrar de nada, que pelo menos essa frase fique no seu coração. Famílias saudáveis não são famílias perfeitas. Você pode repetir? Porque não há família perfeita. Famílias saudáveis não são famílias perfeitas, porque não há família perfeita. A partir de agora, nós vamos falar sobre o texto. E Alan, por que você falou desse caso? Porque se nós tivermos uma família saudável, nós seremos uma igreja saudável e nós teremos uma sociedade saudável. E existe uma grande diferença entre chegar à perfeição e viver em saúde familiar. E a proposta da palavra de Deus vem a nós nessa noite para nos apontar caminhos que nos levem a viver como família saudável. Como família que diminuirá o risco de gerar para a sociedade um adolescente assassino, um adolescente que troca a vida de um ser humano por objetos materiais.
Uma família que possa gerar para a sociedade, sim, filhos, adolescentes e adultos saudáveis. Pessoas conscientes de seus deveres e obrigações, pessoas compromissadas com o reino de Deus, que é um reino de vida, comunhão, um reino de amor e graça. Mas aí a gente olha para o texto bíblico e enxerga uma família, a família de Isaac. Isaac era casado com Rebeca, e com Rebeca, Isaac teve 2 filhos. O primeiro, Esaú, e o segundo, Jacó. E foi um parto de gêmeos. A Bíblia vai dizer que eles nasceram no mesmo dia, foi uma gravidez de gêmeos. E diz a Bíblia que Esaú nasce primeiro e Jacó nasce depois. O texto bíblico lá em Gênesis 25 vai falar sobre uma profecia, sobre uma promessa do Senhor a respeito dessas 2 crianças. Gênesis 25, versículo 23. Vamos ler o 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Quem? Esaú e Isaac. Ou melhor, Esaú e Jacó. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Essa é a oração de Isaac junto com a sua esposa Rebeca. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O texto continua, e nós chegamos no capítulo 27, e nós vemos então uma família que vive seus dramas e suas dores. Esse é o título do sermão nessa noite. Uma família, seus dramas e suas dores. Eu tenho certeza que a família do médico hoje está vivendo a dor da perda. E a família da mãe do garoto está vivendo esse drama. De ter o filho visto por todo mundo e ser reconhecido como assassino de um homem bom. Isso não deve soar bem no coração de uma mãe, isso não deve ser bom para uma família. Então, a minha família e a sua família não está longe disso. E aqui eu não me refiro exclusivamente ao episódio da Lagoa. Não está longe de viver nossos dramas e nossas dores. Aqui nós vemos uma cena que parece até cena de filme. Nós temos um pai que está à beira da morte, um pai que está cego, um pai que já sabe que seus dias estão chegando ao fim, e esse pai chama o filho mais velho, porque havia na tradição do povo hebreu a bênção da primogenitura. Aliás, o primogênito, sendo homem, ele tem alguns privilégios por ser primogênito. Um deles é uma herança dupla. Se o pai morre, ele recebe 2 vezes o valor da herança. Quando é mulher, isso não acontece. Nós vamos ver um caso que Deus abre uma exceção lá no livro de Números, e então Moisés concede essa bênção dupla para a filha primogênita, mas é um outro texto, é um outro contexto. Mas em geral, primogênito, bênção dupla. Primogênito recebe essa oração de Deus, essa bênção que é a invocação do favor divino para a bênção de Deus para o filho primogênito, que no caso é a oração que Isaac faz por Jacó. Então, nós vemos esse cenário. Um pouquinho antes, capítulo 26, Jacó, percebendo que Esaú estava com muita fome, veio cansado da caçada, e Jacó estava cozinhando uma lentilha. Esaú chega para ele e fala assim: meu irmão, me dá um pouco dessa lentilha. E Jacó, alguém lembra o significado do nome Jacó? Jacó significa enganador. Eu ouvi, alguém falou, eu ouvi. Obrigado, meu irmão.
Jacó significa enganador. E Esaú? Vermelho. Vem da palavra Edom, que significa vermelho. Por que ele recebeu esse nome, Esaú? Porque ele nasceu e seu corpo havia uma penugem avermelhada, ele era um homem ruivo. Por isso os pais colocaram o nome de Esaú, vermelho. Então nós temos um filho que por nome já carrega um significado que é enganador. E temos um outro que por nome carrega o significado que é vermelho. É um homem que é dado ao campo, é dado à caça, é um guerreiro. É aquele que é um valente. É aquele que traz o mantimento para a casa de seus pais. É aquele que enfrenta as feras selvagens. Por outro lado, nós temos um filho pacato, dado a ficar dentro da tenda, na companhia de seus pais. E o texto vai dizer que Isaac amava demais Esaú. E em contrapartida, a Rebeca amava demais a Jacó. E no episódio da lentilha, Jacó então faz uma barganha com Esaú. Eu até te dou um prato dessa lentilha, mas se você me conceder a bênção da primogenitura. Esaú então despreza a bênção. Lá no capítulo 26, ele vai então desprezar a bênção e ele vai então abrir mão da primogenitura em troca de saciar a sua fome, de encher o seu ventre. E mais na frente, aquele homem que está à beira da morte, chama o filho mais velho. Vai lá, meu filho, vai lá no campo, caça um animal, prepara aquela comida para papai, que só você sabe fazer. Sim, senhor, meu pai, eu vou. E ele sai. E a mãe, Rebeca, está ouvindo aquilo tudo. Parece cena de novela, irmãos. E ela ouvindo, talvez atrás da cortina, talvez do lado de fora da tenda, não sabemos. E ela então chama Isaac, chama Jacó e fala: olha, meu filho, é agora. Vai lá fora, pega 2 bons cabritos, traz para mim que eu vou preparar para o seu pai. E depois que eu preparar, você vai levar para ele. Ele vai comer, vai te abençoar, depois ele vai morrer. Mas mãe, filho e mãe tramando uma enganação. Mas mãe, o meu irmão, e se meu pai pedir para me apalpar? Meu irmão é peludo. Esaú é peludo, os pelos dele são avermelhados. Tudo bem, papai não enxerga, mas como é que a gente vai... Não se preocupe, a gente vai te botar um casaco, uma roupa de Esaú, você vai ficar com o cheiro dele, você vai conseguir fazer isso, vai dar certo. Em outras palavras, vai dar certo. Nós vamos ajudar o Senhor a cumprir a promessa que Ele fez quando você estava no meu ventre. Nós vamos enganar agora o teu pai e o teu irmão. É a hora, é o momento. É agora, é boa, vamos conseguir. E ela faz a comida e entra na tenda, entregando a comida então a Jacó. Ele entra diante de seu pai. O pai: quem é que está aí? Sou eu, meu pai, teu filho Esaú. Mas a voz é de Jacó. Vem cá para eu tocar em você. Aí Isaac: ih, rapaz, tua mão é peluda, é Esaú mesmo. A voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. É você mesmo, Esaú? Sou eu, meu pai. Depois tu lê em casa, com calma o texto. Então vem cá, eu vou orar por você. Aí faz a oração da bênção da primogenitura. E depois, quando Isaac comeu aquela comida e já havia orado por Jacó, Jacó sai da tenda e chega Esaú, cansado, já tinha feito a comida. Cheguei, meu pai. A Bíblia diz que Isaac fica profundamente assustado, estremecido, ele não sabe, mas eu acabei de abençoar a Esaú. Não, pai,
foi Jacó. Aí Esaú começa um diálogo com seu pai, falando: pai, por favor, só uma bênção. Por favor, pai, eu te peço. Aí chega no texto que nós lemos, lá do versículo 38 ao 40, onde a bênção, entendam o que eu vou falar, queridos, em nenhum momento o texto bíblico vai dizer que Isaac amaldiçoou Esaú, mas ele lhe profere uma bênção diferente, uma bênção em que o filho iria viver uma vida de pobreza, o filho viveria através de lutas com a sua espada, e o filho seria servo do seu irmão. Alain, isso aí é coisa da Bíblia. Isso não acontece hoje nos nossos lares. Tem certeza, irmãos? Será que a minha família e a sua família não tem um pouco ou muito da família de Isaac? Será que na minha e na sua família não existem interesses familiares? Não existe preferência de uns e rejeição de outros? Será que na nossa casa, será que nos nossos lares, nós, por conta de nossos interesses pessoais, por conta de forçarmos uma situação, nós não maquinamos o mal com um membro da nossa família, para privilegiar um e prejudicar outro? Será que nossos projetos de expansão, de domínio, de poder, nós não queremos colocar um filho num lugar, abrindo mão do outro filho? Nós estamos no mês da família. E olhando para esse texto eu aprendo algumas verdades. Tem muitas, mas eu queria compartilhar 3 com a igreja nessa noite. A primeira delas é que os interesses familiares fazem apontamentos para o futuro dos filhos. Os interesses familiares fazem apontamentos para o futuro dos filhos. Jacó é abençoado. Esaú é abençoado de forma diferente, de forma menor. E dentro disso aqui eu queria pensar com vocês algumas realidades que acontecem nas nossas casas nos dias de hoje. É bem verdade que todo pai quer que seu filho estude, tenha uma formação acadêmica e profissional e tenha sucesso no mercado de trabalho e conquiste a independência financeira e seja um homem de bem, case com uma mulher de bem, tenha filhos saudáveis e que não dê dor de cabeça para os pais. Isso é uma situação ideal. Isso é uma situação que todo pai almeja. É uma situação que ficaríamos felizes e gratos a Deus se acontecer com os nossos filhos. Mas lembram da frase que eu falei no início? Existe família perfeita, gente? Existe família o quê? Existe família o quê? Vocês não vão esquecer essa frase. Podem esquecer o sermão. Então todo pai almeja uma perfeição, mas o máximo que ele vai conquistar ou apontar, orientar o seu filho é viver com saúde em suas relações. Por exemplo, a sociedade diz uma coisa. A sociedade diz o seguinte: meu filho, você precisa estudar, porque se você estudar, você vai ganhar muito. Você vai ganhar muito dinheiro. Essa é a lógica do mundo capitalista. Aí o filho estudou. Ganhou muito dinheiro? Não ganhou. Mas pai, aí o filho vai fazer um curso na faculdade que dá muito dinheiro, mas vai fazer coisa que ele não gosta. Qual é a orientação de Deus em relação
a esse incentivo a você ganhar cada vez mais dinheiro. Não priorize o dinheiro, priorize a sua vocação. Você nasceu para fazer alguma coisa. Faça na faculdade, estude aquilo que você nasceu para fazer. Oriente teu filho nesse sentido. Filho, não faça algo que te traga muito dinheiro, mas faça algo que você goste. Porque isso tem a ver com vocação, isso tem a ver com ministério, isso tem a ver com missão de Deus para a igreja. A igreja, a família cristã, para ser uma família saudável, precisa viver em alinhamento com a palavra de Deus. Muitos pais obrigando seus filhos a serem aquilo que eles quiseram ser e não conseguiram. Muitos pais obrigando seus filhos a serem aquilo que eles são, quando os filhos não querem ser. Não é porque o pai é médico, o filho tem que ser médico. Não é porque o pai é militar, Caxias, senhor da casa, senhor no quartel, que o filho vai ser um soldado, um sargento, um tenente. Não é isso. Filho, você nasceu com um propósito. Tente alinhar o propósito do seu nascimento, que é a tua vocação, com a tua profissão. Que você vai servir as pessoas, vai servir ao Senhor. E você vai ter prazer nisso. A responsabilidade dos pais é muito grande para orientar os filhos. A responsabilidade dos pais é muito grande. Muito grande. Eu não sou pai ainda. O serei um dia. E eu levo isso no meu coração. Não é porque eu sou militar que meu filho precisa ser militar. Não é porque eu sou pastor que meu filho precisa ser pastor. Diz o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Mas em nenhum momento a palavra de Deus vai dizer que filho de pastor, pastorzinho é, ou filho de arquiteto, arquitetozinho é, e assim sucessivamente. Então, a responsabilidade e os interesses dos pais vão fazer apontamentos para o futuro dos filhos. O futuro de Jacó foi um futuro abençoado, foi um futuro próspero, foi um futuro de conquistas. O futuro de Esaú foi um futuro de guerra. De Esaú nasce um povo chamado Edomitas, povo que habitava a montanha Seir, povo guerreiro, povo que lá na frente se aliou com os babilônios para derrubarem o reino de Judá. E o profeta Obadias vai dizer uma profecia contra Edom e vai fazer menção a essa rivalidade que surgia desde o ventre e foi alimentada por pais que buscavam interesses. E deu no que deu. Uma nação, Israel, uma nação em conflito com muitas nações, entre elas a nação de Edom, que é o povo, são os edomitas. Então, pai, cuidado com aquilo que você quer decidir sobre o futuro dos teus filhos. Cuidado com a tua boca quando abençoar os teus filhos. Vamos tentar alinhar nossos interesses familiares com o que Deus quer, com a palavra de Deus. Outra questão importante que o texto vai nos apontar e vai nos levantar uma questão e nos fazer acender a luz de alerta. A Marcela e o Paulo cantaram um cântico lindo aqui. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Eu pergunto para a igreja, a casa de Isaac era um pedaço do céu, irmãos? Sim ou não? Não, mas ele é um grande patriarca da fé.
Isaac é filho de quem? De Abraão. E não é só filho de Abraão, ele é o filho da promessa. Abraão com Agar tem Ismael, que era serva deles. Mas com Sara, que é a sua mulher, ele tem Isaac, é o filho da promessa. Porque a casa de Isaac não era um pedaço do céu. Cabe a nós decidirmos se o nosso lar será um cenário de bênção ou um cenário de engano. Amém, igreja? A responsabilidade é nossa. Se o nosso lar será um lugar de bênção, um pedaço do céu, como aqui cantamos, ou se o nosso lar será um palco onde as cenas que vamos reproduzir são cenas de engano. Pare e pense nisso. O coração de Isaac estava desejoso em abençoar. O coração de Rebeca arquitetava o quê? O engano. E como é que fica uma casa dividida, Alain? A Bíblia vai dizer lá na frente que um reino dividido não consegue permanecer, ele não subsiste. Aí eu tenho um recado para você. Prefira o alto preço e o desconforto da integridade e alcance a paz no seu lar, ou escolha o conforto da corrupção e viva uma vida de mentiras. Ser íntegro custa caro. Ser íntegro custa caro. Numa sociedade corrupta como a nossa, a integridade traz desconforto. Tudo se inverteu. E a corrupção te coloca numa situação de conforto. Então vamos fazer um esforço para fazer do nosso lar um lugar de integridade. Porque onde há integridade, há a bênção do Senhor. Porque onde há integridade, há a mão do Senhor. Eu me lembro agora do José do Egito. Gênesis, capítulo 39 em diante, vai contar a história desse homem. Um homem que ele foi vendido por seus irmãos e ele foi servo na casa de um general chamado Potifar, general, comandante do exército do faraó. E aquele garoto, então, foi assediado pela esposa do general. E diz a Bíblia que ele foge da presença daquela mulher em nome da sua integridade. E ele paga um preço alto. Ele fica 17 anos preso na cadeia, acusado de algo que ele não fez. A integridade traz desconforto. Mas a integridade é sinal de que você está na direção que Deus quer que você esteja. Quando ele sai daquela cadeia, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o segundo depois de Faraó. Se temos um político íntegro no mundo, se tivemos, o nome dele foi José. José governou o Egito. José, durante a época de muita fartura, ele construiu celeiros e então ele acumulou muitas coisas, muitos grãos, muito alimento. E diz a Bíblia que durante uma época de escassez, numa época de pouquíssima fartura, só o Egito tinha alimento e vendeu para todo mundo daquela época. Tudo isso porque lá atrás ele escolheu viver uma vida íntegra. Meu amado, minha amada, leve isso para a sua casa, leve a integridade. Pague o preço, o desconforto de ser íntegro. Abra mão de coisas
de mão beijada, abra mão de coisas baratas, abra mão de coisas que não custaram o teu suor, abra mão de dinheiro fácil, abra mão de convites que não vão trazer vida para o seu lar, abra mão de ambientes que não vão trazer edificação para o seu lar. Prefira ficar no seu lar. Prefira o que a sociedade fala de desconforto. Prefira isso, porque aí está a bênção do Senhor no seu lar. É interessante como essa família, ela vivenciou essa experiência do engano. E não sei o que passava na cabeça de Rebeca, me parece que ela queria ajudar a Deus no cumprimento da promessa. Mas nitidamente vemos uma cena de mentira. Como é que está a sua convivência com a sua esposa e com os seus filhos? É uma vida de mentiras? Ou é uma vida de verdade, que às vezes dói no coração, mas são verdades? É uma vida de mentiras ou é uma vida de omissão? Queridos, eu ouvi algo essa semana que eu fiquei preocupado. Um pregador da palavra de Deus, todo dia chegava em casa meia-noite, todo dia tinha culto na igreja dele. Então a esposa, meu amor, todo dia meia-noite, o que está acontecendo? Não, o culto acaba tarde, o mover de Deus, Espírito Santo falando na igreja. Depois de um tempo, a esposa decidiu conferir o que estava acontecendo na igreja. Gente, isso é fato verídico. Então a esposa foi na igreja, a igreja estava fechada, e a esposa ouvia ações de alguém que estava no ato. Ela falou, não acredito que meu marido está fazendo isso. E a esposa consegue entrar na igreja. E quando ela chega no salão de culto, o marido dela, gente, estava se relacionando com outro homem no púlpito. Um homem que pregava a palavra de Deus. E diz que quando ele foi pego, ele falou assim, não é isso que você está pensando. É o que então? Alain, isso é muito forte, porque é um extremo que acontece nas famílias. E existem coisas que não são tão extremas, mas que são mentiras, que são engano. Por exemplo, quando o cara sai do trabalho e fala que vai para um lugar e vai para o outro, e a esposa dele não sabe onde ele está. Eu sou o bobão lá no meu trabalho. Você é otário, Alain. Desculpe o termo. Tudo que a gente vai fazer quando sai daqui, e tua mulher te liga, porque a minha esposa me liga algumas vezes ao longo do dia, né, meu amor? Vou apanhar depois dessa. Ela está ali atrás. Ela me liga aí algumas vezes. Tá onde? Tá com quem? Tá fazendo o quê? Não sei se acontece com outros maridos. Acontece? Não sei. E eu falo. Estou em tal lugar, estou com fulano. Que isso, Alain? Aí outro dia eu ouvi a frase, que isso, o dia que tu quiser dar um golpe na tua esposa, você não vai conseguir. Olha a cabeça. Porque está programado o cérebro do marido que não tem Jesus, dar golpe na esposa. Ou se não está programado, isso é comum para a sociedade. Mas nós somos cristãos, nós temos Jesus no coração. Então, o nosso cérebro está programado, a nossa vida, para falar a verdade, ainda que ela doa. Ainda que ela doa.
Terminando, eu pego ainda um gancho na vida, agora sim, de Isaac, de Jacó e Esaú. Lá no capítulo 25, versículo 29 ao 33, tem o relato da bênção, do prato de lentilha, da venda da primogenitura. Depois você lê com calma, para a gente ganhar tempo. Gênesis 25, do 29 ao 33. Eu aprendo uma coisa na vida desses dois irmãos, que projetos de poder geram conflitos e opressão. Hoje na EBD eu falei um pouquinho sobre isso. Projetos de poder geram conflitos e opressão. Havia um projeto de poder arquitetado por Rebeca e Jacó. E esse projeto gera um Esaú que lá na frente, quando ele é preterido por seu irmão, e quando ele chega com a comida pronta para Isaac, e o pai já havia abençoado Jacó, ele fica com tanto ódio que ele quer matar o seu irmão. E a mãe fica preocupada e manda ele fugir para uma cidade. Fica lá um tempo, meu filho, até a poeira baixar por aqui. Mas não parou aí. Gera o povo de Edom, os edomitas, povo guerreiro, povo que lá na frente, em Números, quando Moisés, caminhando na busca da terra prometida, ele pede passagem por uma estrada de Edom. E diz a Bíblia que o rei de Edom da época fala assim: por aqui vocês não passarão, vocês são povo rival. Então, todo projeto de poder familiar vai trazer briga, vai trazer opressão, vai trazer um ambiente que não é um ambiente saudável para a família. O projeto de Deus para a família não é um projeto de poder, é um projeto de comunhão, um projeto onde há vida, onde há graça, onde há presença restauradora do Senhor Jesus. Família não é uma instituição que Deus fez para ser poderosa e governar sobre outras pessoas. Família é um lugar que Deus criou para que haja comunhão, comunhão de vidas. Se todo mundo está sorrindo, todo mundo está sorrindo. Se todo mundo está chorando, todo mundo está chorando. E Deus está conosco e vamos fazer aquilo que Deus nos orienta. Mas, infelizmente, irmãos, muitas famílias estão divididas porque há projetos de poder. E só tem um momento na vida que essas famílias vão se olhar e vão se abraçar. Qual é esse momento? É na morte, como disse a Helenice. Quando morre, está todo mundo lá no sepultamento, se abraçando, chorando, pedindo perdão. Quando Isaac morreu, eles se reconciliaram, gente. Se abraçaram, choraram, pediram perdão. Depois você lê o texto. E nós fazemos igualzinho hoje. Vivemos anos e anos num lar dividido ou numa história familiar dividida por conta de projetos de poder. Minha família é mais poderosa. O filho tal é mais poderoso. O filho tal ganha mais. O filho tal ganha menos. Então o filho tal domina toda a família. Não! Não é assim. Família é lugar de comunhão, de união. Família é lugar de crescer junto, de andar para frente. E se um ficar para trás, vai lá, pega no braço e traz de novo. Ninguém fica pelo caminho. Ninguém.
ninguém fica pelo caminho. Um bom exército não deixa atrás os seus soldados feridos. E uma família saudável não deixa os seus pelo caminho. Mas se na minha casa e na sua casa houverem interesses e planos de estabelecimento de poder, as pessoas vão ficar para trás. E sabe quando que nós vamos nos encontrar com aquele que ficou lá atrás? Quando alguém da família morrer. Em algum cemitério da vida, Irajá, Ricardo de Albuquerque, Inhaúma, Jardim da Saudade, a gente se encontra, se abraça, movidos e comovidos pela dor da perda, e naquele momento a gente se une. Mas depois daquele momento, a gente permanece o quê? Divididos. A minha oração nessa noite é para que você, pai, você, mãe, seja bênção na vida do seu filho. Que você aponte para ele um futuro abençoado e não um futuro longe da bênção do Senhor. Que você, pai, que você, mãe, que você, filho, decida viver no seu lar um cenário de bênção e não um cenário de engano. E que o seu lar não seja um projeto de poder humano, mas que seja um projeto de comunhão, que seja sinal do reino do Senhor Jesus.